Seja bem-vinda a este programa que foi pensado para falar em sucesso, negócios, política, vida real, família, amor e, claro, muita fofoca. Aqui não vai faltar assunto e gente interessante para você conhecer. E se eu ainda não te convenci de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e inimigos, eu tenho certeza que os convidados vão convencer. Eu estou aqui hoje com duas mulheres que são referência na área de educação, de empreendedorismo dentro da cidade de Buritis. E elas têm algumas coisas em comum. E a gente vai conhecer um pouquinho mais de Selma Ramos e Denise Pimentel. Obrigada por terem vindo. Denise Pimentel, 58 anos, sagitariana, 2 filhos, tem pedagogia e química, né, como formação, é isso? Está nesse momento como diretora da Escola Estadual Argemiro, Antônio do Prado, né? E você é a segunda filha de 4 irmãos, não é isso? E solteira, eu acho que essa é a informação mais importante desse dia. Selma Ramos, 41 anos, do signo de Peixes, né, Selma? Mãe da Belinha, mãe de Pet. Tem como graduação a administração e a vida também, né, Selma? Empresária e sócia proprietária da Cravo e Canela, que hoje é uma loja referência de lingerie aqui em Buritis. Lingerie, moda fitness, né? Pijamas. É a caçula da família? Sou. A caçulinha, mimada. Outra informação bem importante. Solteira, né, Selma? Solteira, tá certo. Bom, nosso papo é de quinta, mas não se engane, aqui não tem nada de quinta, tá? E eu quero saber um pouco mais hoje. Eu disse que você tá como diretora. Como que tá esse novo momento, Denise? Como é que foi assumir essa empreitada? Nesse momento, estar como diretora é algo bem desafiador. A Escola Argemiro hoje é a segunda escola maior da SRE, então realmente é uma grande responsabilidade, mas é um desafio que eu realmente queria enfrentar. Eu gosto de coisas novas, gosto de desafio, e esse é um desafio que eu já vinha me preparando há alguns anos, porque para estar à frente da escola, a gente primeiro precisa fazer uma prova e depois passar por eleição. No meu caso, eu não passei por eleição dos alunos, somente no colegiado. E na educação hoje está bem diferente de alguns anos atrás. Então, adaptar esse novo momento com tecnologia, com um novo ensino médio, realmente é um desafio maior. Selma, e você? Como é que foi? Você estava caminhando na área de vendas já, né? Mas como que foi assumir esse mundo que, além de ser referência dentro da cidade, a loja em si, tem alguns itens dentro da loja que só na sua loja tem, né? Então, como que foi assumir essa loja, ser empreitada, ser a dona do seu próprio negócio? Tudo iniciou assim como sonho, né? Sonho, então, hoje ele está sendo realizado, mas desafios não é fácil, né? Mas está sendo bom, né? Eu gosto muito do que eu faço lá, porque assim, para mim, como eu gosto de ter, no caso, a lingerie, a peça, no caso, que assim, me inspira muito na autoestima, no caso, né, da mulher, penso eu. Então, assim, para outras mulheres também, eu penso o mesmo, né? No caso, para ela poder se sentir com uma autoestima mais elevada e tudo, né? E sem falar também que, assim, eu tenho outras coisas mais internas, no caso, assim, na área também, né, do sex shop, né? E tá sendo, assim, para mim, um aprendizado muito grande, que não era, como se diz, o que eu, no caso, fazia. Porque para a gente lidar ali com pessoas e fazer de tudo um pouco, no caso, meu caso, né? No caso que sou eu lá, então, assim, não é fácil. Mas cada dia é um aprendizado diferente, novo, um desafio, e está sendo muito bom. Denise, você não esteve na área da educação a sua vida toda, né? Como que foi a sua trajetória profissional? Onde que ela começou? Eu comecei com vendas, né?
Acompanhando aí o raciocínio de Selma, a gente inicia em vendas sonhando em crescer, né? Eu comecei na feira, vendendo cueca, calcinha. O vizinho tinha uma banca na feira e eu sempre fui muito conversadeira, sempre fui muito espivitada. E ele me convidou para ir ajudá-lo no final de semana na feira. E aí eu iniciei na feira da Ceilândia, que a gente na época morava em Brasília, a venda. Depois trabalhei numa loja chamada Formiga, que também trabalhava com roupas usadas. Naquela época já se falava em brechó, nessa moda hoje de reutilizar. E depois eu tive um período também onde compartilhei com o Selma aqui, né, um trabalho na área de vendas que foi com a Repchic. Trabalhava com artesanato e trabalhava com algumas porcelanas. Então, essa veia aí de venda, de comércio, ela ainda continua comigo, que hoje, além de educadora, eu sou artesã, trabalho nas minhas horas vagas aí com artesanato. Então, essa veia aí de conversar muito, de ser professora, eu acho que iniciou lá com vendas também. Então, como é que a educação entrou na sua vida? Eu fui estudar numa escola particular, do Colégio JK em Brasília, e não tinha condições de pagar a escola. Me ofereceram um emprego no segundo turno, né, à tarde, como estagiária. E ali, eu, como estagiária, comecei a gostar de estar dentro da sala, de estar com as crianças, e aí descobri essa veia aí pedagógica, que meu pai não queria, ele queria que eu fizesse agronomia. E aí, quando eu presto vestibular para pedagogia, foi um grande susto para ele, porque apesar dele ser professor, minha mãe ser professora, a família tem muito educador, mas ele não queria essa veia de educação. Mas fazer o que a gente gosta é fazer com prazer. Então, realmente, eu gosto de estar em sala de aula, eu gosto de estar na escola. E iniciou lá a pedagogia pela facilidade, então, de fazer essa graduação. Exatamente. Fiz pedagogia pela facilidade, vim para Buritis, aqui fiz na Finom, pedagogia já na área de supervisão, e fui para João Pinheiro fazer química, que é uma segunda graduação que eu tenho, pela necessidade de professor na cidade. Não tínhamos muitos professores habilitados aqui. Então você não tinha esse interesse na área, ou às vezes até uma vocação? Não. E a minha área que eu queria mesmo trabalhar era a área de biologia. Uma diretora que me convenceu de fazer química. Depois de estar dentro do curso, de estar cursando, trabalhando em laboratório, que veio esse gosto aí pela química. Que todo mundo acha difícil, mas além de trabalhar a química em sala de aula, eu vejo a química também na questão do artesanato que eu faço, quando eu trabalho com a pintura, quando eu misturo as tintas, quando eu tenho de criar alguma coisa. Então, aí já me instiga esse lado também. E depois de já estar dentro da área da educação, falando aí seu pai, sua mãe, que tiveram essa trajetória, eles acabaram de alguma forma sendo pessoas que inspiraram e que influenciaram nesse momento? Sim, não só meus pais, meu pai foi inspetor, minha mãe professora, de primeiro ao quinto, como nós falamos hoje, mas na minha família nós temos vários educadores. E eu acredito que está aí mesmo no sangue nosso. E quando você está no local que você gosta, se agrada de estar ali, você acaba fazendo bem feito o trabalho. Pelo menos eu acho que eu faço um pouco bem feito esse trabalho aí. Depois eu fui entrar na área de mídias da educação, que a gente precisa evoluir. O que acontece hoje com a educação, a tecnologia está muito presente e a gente não pode parar. Aí eu fui fazer mídias da educação, que abriu um campo vasto para mim aí e que ajuda até hoje no meu trabalho. Voltando só um pouquinho, não é a sua primeira vez como diretora, né? Sim, eu já fui diretora da APAI, de Buritis, né? Assim que ela abriu, eu fui a primeira diretora. Fui diretora também da Escola João Joaquim Ramos, quando ela fez uma transição de município para estado, e também dirigi a escola que antes chamava Chapeuzinho Vermelho.
Então, assim, Hoje a atual ametista, isso, né? hoje eu estou ametista. Eu tenho uma experiência como gestora, mas uma gestora de um tempo mais atrás, um tempo, vamos dizer assim, um tempo mais antigo, que hoje tem uma visão bem, eu tenho uma visão bem diferente da educação. Eu acabei não falando aqui no início, mas minha mãe, né? Então eu tive muito contato com o pessoal da APAE e eu me lembro disso, assim, são coisas muito pontuais, mas eu me recordo e acabou até influenciando um pouco na minha formação futura, porque na verdade a minha primeira escolha era psicologia e eu passei para psicologia, mas a influência da família, né? Ah, vamos lá, você conversa muito. E aí eu fiz jornalismo. Mas no meio do caminho eu fiz psicanálise, cursei psicanálise. E eu tenho certeza que esses contatos ali na minha primeira infância fizeram muita diferença, porque enquanto muitas pessoas tinham medo, né, de falar com uma pessoa que é diagnosticada aí com síndrome de Down ou com uma esquizofrenia, alguma coisa assim, que hoje, graças a Deus, tem, né, um tratamento e é incluso dentro da comunidade de uma forma tão natural, assim, e a gente vê que a pessoa consegue se desenvolver na educação, no trabalho e tudo mais. Acho que veio um pouquinho lá desses contatos aí durante a trajetória. Selminha, falando um pouquinho da sua trajetória aí, depois de ter sido aluna traumatizada por Denise, como que foi a sua trajetória profissional? Não, a minha também, assim, não tem muita diferença, assim, em questão do comércio, né? Eu tô no comércio hoje. Eu acho que tá até no sangue, até, né? Porque eu já comecei lá de novinha, como se disse, de calcinha, só lá na porta de casa. Meu pai tinha um comércio, é onde que ele vendia lá suas coisinhas, bala, pão, biscoito, aquelas coisinhas que vende em boteco, né? Na mercearia, isso, né? Então aí a gente já tinha que levantar cedo para ir para a escola, aquelas coisas, então a gente já tinha que levantar para poder pegar o pão que seu Manuel, que tinha padaria aqui antes, né? Patureba, seu Manuel Patureba, entregava os pães lá cedinho, então a gente tinha que receber esses pães, tudo. Começar a vender antes de ir para a escola, né? Então ali eu já comecei no comércio desde novinha, né? E então meus pais saíam, eu tinha que ficar depois que chegava da escola, no caso tinha que ficar eu e meu irmão, no caso, cuidando, né, também do comérciozinho lá, da mercearia. E aí, meu irmão muito teimoso, custoso, danado, né, sobrava só pra mim, né, como sempre, né? Mas, assim... A negociação dele era um pouco diferente da sua. Sim, Aí depois, né, meu primeiro trabalho fora de casa, no caso, foi até com Denise, né? Fui babá, né? Foi o primeiro emprego. É mesmo? Sim, foi. Então, assim, trabalhei com ela de babá, ia pra escola, tudo, chegava aí, tipo assim, almoçava tal, aí ela dava aula à noite, aí eu ia, né? Cuidar de Mateus, né? e de você né? também. Mas Gente, só que não de lembro você disso. foi pouca coisa, né? Pouco tempo, que depois também, né? No caso, você, né? Saiu, foi embora, né? Mas assim, então para mim já começou aí depois o trabalho fora de casa, né? Que aí depois meu segundo emprego com Denise também, né? Na Hip Chic, né? Onde que, vou te falar, me deu uma experiência muito grande, né? Também que carrego pro resto da minha vida, né? No caso que a gente nunca esquece do primeiro emprego, né? Do primeiro, né? Então, e aí depois não parou, né? Aí fui para Eletrozema, fiquei na Eletrozema também 13 anos lá. 13 anos. 13 anos. Pra mim, Então, logo depois da Hip Chic, você foi para Eletrozema? da Hip Chic, aí assim, eu fiquei uns 2 anos, aí eu trabalhei com o Seu Di, né? Seu Di, na lojinha que ele tinha de tecido, né? No caso, eu fiquei com ele lá também, e com a Lígia Dentista. Aí nesse período, depois, eu já fui para Eletrozema, né? Aí na Eletrozema eu fiquei lá 13 anos, né? 2 anos, no caso, trabalhando de caixa, né? Crediário e caixa. E depois
surgiu, né, no caso, a oportunidade de uma coordenadora na equipe, né? Aí, assim, me indicaram, né? Nunca fui, e, como se diz, com aquele medo, aquele, né? Eu não consigo, né? E foram 10, vamos dizer, 10 anos e pouquinho de coordenação da Eletrozema, do administrativo Eletrozema. Foi muito bom, né? No caso, ótimo, uma experiência muito boa. Né? Como é uma franquia, existe uma forma de administrar, um olhar diferente, né? Existe mais treinamentos, condutas, regras a serem seguidas. Você traz isso para dentro da sua vida hoje? Trago sim. É igual eu falo, né? Foi para mim uma verdadeira escola. No caso, assim, que eu tenho, no caso, hoje na empresa, na Cravo Canela, né? Assim, algumas coisas de lá, realmente. No caso, que eu trouxe comigo e hoje, né, no caso, a gente coloca em prática, né? Aplica lá dentro da empresa. E voltando um pouquinho aí nesse momento, de onde surgiu a ideia de trazer uma loja que se chamava Hippie e Chique, com mundos tão diferentes, né? Eu trabalhava na educação e nessa época não era efetiva. Então vinha sempre aquele final de ano que você ficava, será que o ano que vem eu tenho emprego ou não tenho? E veio essa veia aí que eu sempre gostei muito de crochê, desses adornos para casa. E eu, procurando em Brasília, um final de semana que eu tive, vi uma loja atacadista. Entrei, gostei de alguns produtos, me chamou a atenção. Aí eu comecei a trazer algumas coisas e mostrar para as colegas. Iniciei em casa uma venda com tapetes, com ornamentação, cortina, alguns incensos, coisas que eu gostava, que eu apreciava, que apesar da idade, né, a gente já foi jovem, já curtiu esses brincos grandes, cabelo anelado, que tudo está voltando hoje. E aí eu comecei a trazer para mim e as pessoas começaram a gostar. Aí iniciei em casa esse trabalho de vendas. Quando eu comecei a ver realmente que ia fluir, nós montamos uma loja. O hippie porque tinha os tapetes, tinha a lua, sol, cerâmica, incenso. E o chique porque eu trazia porcelanas. Então, porcelanas, pratos, copos, jogos de xícara que a gente tinha na loja. E aí nós casamos os dois lados aí desse comércio que eu gostava. E nós ficamos aí em Buritis uns 2 anos. Depois, numa das minhas separações, nós vendemos a loja. Mas você lembra de alguma situação assim que ficou marcada nesse período que você estava lá na loja? Nossa, várias, né, no caso, assim. Digamos que até clientes, né? No caso, vamos entrar um pouco em clientes. No caso, tinha uma cliente que ela morou aqui, é dos Nogueira. Eu não lembro o nome dela mesmo. Agora Lilian. Lilian. Pensa, no caso, aquela cliente, ela ia lá na loja, no caso, ela ficava o tempo todo assim, olhava, admirava e comprava realmente, assim. Então, é uma pessoa que eu nunca esqueço, no caso, assim, dela, assim, que incentivadora e falava como que a gente tinha que fazer isso, aquilo, porque ela viajava e ela gostava muito daquelas coisas, né? Então, assim, tem essa pessoa e tem também a Gigi, ela morou aqui, eu acho que ela tinha o Pesque Pague, né, no caso. Né? O filho dela era a Sharon e o... Eu esqueci o nome do rapaz. Caramba, esqueci o nome do rapaz. Ele, inclusive, estudou na minha turma por um tempo. Esqueci o nome dele, mas eles tinham um nome muito diferentes, sim, né? Randon, algo assim o nome dele. Realmente tinha um nome bem diferente. Eu lembro muito dela também. Nossa, assim, são pessoas que, no caso, estavam ali toda semana, no caso. Randy e Sharon. Isso, é verdade. E, assim... De lá também, eu trago comigo, igual a Denise citou aqui, o incenso, no caso assim. Então, pode chegar lá na Cravo Canela. Eu ia perguntar justamente isso. Pode chegar lá na Cravo Canela, no caso que tem sempre uma caixinha de incenso, sempre tá queimando alguma coisa.
né? Porque eu gosto e até então trabalhei lá com ela, né? No caso, fazia o que realmente eu estava gostando, né? Então, assim, trago. Muitas pessoas veem o incenso, esse lado hippie, muito místico, né? Ou então voltado para alguma coisa, já macumba, algo do gênero, né? E quebra esse tabu, né? Você tá dentro de uma loja de lingerie com aquele cheirinho ali característico que vem de onde? De um incenso. Alguém já perguntou alguma coisa? Eles às vezes vê lá assim e perguntam, mas que incenso? Sim. Igual se eu sou católica, na igreja, no caso, assim, sim, tem o incenso, no caso é defumar, que é a hora que, né, tem a entrada e tal, sim. É um incenso, no caso ali que tá queimando. Então não tem nada a ver, no caso, com o que eles imaginam que são. Que é, né? Então... E na loja também a gente vendia muito santo, né? Santos, depois né? Que nós introduzimos a parte de incenso, tinha aquelas pessoas que usavam mais o incenso, mas aos poucos a gente foi introduzindo a parte de santos. E era algo também que saía bastante, porque a cidade sempre foi muito religiosa. Então, essa venda casada aí, achava interessante, porque tinha uns que chegavam só olhavam os santos, as outras coisas era algo proibido, né? O místico era algo proibido. Hoje já se casa muito, né? Se fala muito, já se aceita esses perfumes, o cheiro, sabe que traz uma calmaria para o ambiente e tudo, mas naquela época era algo meio estranho de se colocar numa loja. Mas a gente não vai até assim longe, porque igual lá na Cravo mesmo, tem a lingerie e tem o sex shop. Então, assim, tem pessoa que acha, lingerie, tudo bem. Sex shop? Olha assim, no caso assim, não, esse aí eu nunca vi, né? Então, tipo assim, até hoje ainda tem esse tabu também. Adiantando outro assunto, Selminha, você é a única pessoa em Buritis que é dona da felicidade dos outros. Selma, como que é isso? Assim, você literalmente tem várias pessoas que vendem, né? Produtos de sex shopping, venda em casa e tudo, mas uma loja física que a pessoa pode ir lá e conhecer um pouco mais e saber como que usa e tudo. Como que foi para você, primeiro de tudo? Você sempre quis colocar desde o início? E segundo, como que foi e como que é essas experiências? Tenho certeza que tem muita coisa engraçada que já aconteceu ali. De início, eu não tinha, no caso, assim, esse pensamento de colocar, nunca imaginava sex shop, não, assim, porque é aquele negócio. Antes de abrir a loja, eu usava sex shop, assim, mas comprava no Mocó, né? Aquele negócio só na internet, né? Então... Ou em Brasília, trazia guardado na bolsa, ninguém sabia. Aí tá, né? Aí a lingerie. Aí volta e meia, uma outra pessoa chegar e falar assim, mas por que você não coloca aqui sex shop, sei o quê? Eu falei, não, é porque assim, às vezes a pessoa fica meio restrita, sem querer, né? No caso, entrar, ou então ter uma outra imaginação da loja. Mas aí depois, com a procura, com a demanda, fui introduzindo aos poucos, até também eu conhecendo, né, também fazendo alguns cursinhos sobre, né, no caso assim, para entender um pouco mais do sex shop, né, e aí isso acontece hoje. Eu tenho um espaço assim pequeno, né, porque até a loja não tem tanto espaço assim, mas assim está sendo muito bom, né, em questão de trabalhar com o sex shop. As pessoas vão lá mesmo comprar? Vão sim, viu? Isso aí, até então, assim, se eu tivesse um espaço, né, para poder expor mais, né, no caso assim, até para a pessoa sair desse tabu, no caso não existe isso, tem coisas lá que a gente tem que usar no dia a dia, no caso assim, não é porque é sex shop, não. No dia a dia, nós, mulheres, precisamos até. Inclusive, fizemos o evento, né, do Toda Joana, que foi justamente falando sobre essa questão da lubrificação da mulher, né, que precisa ter... inclusive, os produtos dela têm essa função, né, que é de hidratar. E é algo natural que o corpo vai perdendo essa hidratação e que a gente é obrigada a utilizar, até mesmo no dia a dia. Independente de ter relacionamento ou não, é necessária essa lubrificação aí, que é normal, que a gente tem de cuidar, né? Selmi, teve alguma
situação assim que marcou já também? Com certeza, né? Nossa, já. Mas pode falar? Pode, Pode contar, então conta pra gente. atendendo uma cliente, né? E a cliente falando com o namorado, marido, não sei, né? E aí ele, você pode, no caso, experimentar aí para eu poder, não sei o quê. Como assim? A sua esposa, no caso, não, ela pode comprar, levar, né? No caso, assim, aí experimentar não tem como, né? Você comprou, levou, né? Aí ela pegou e falou, não, eu não tenho coragem, não sei o quê. E aí a pessoa, o marido, o namorado, não sei, não, deixa eu falar com a moça, que era eu, né, que estava atendendo. E ele virou para mim e falou, eu quero esse negócio aí que ela me mostrou, mas você usa aí para mim, para não sei o quê. Eu falei, gente, você tá doido, você tá louco? Eu falei, pô, você tá achando? No caso, era uma prótese. Uma prótese. Aí ele falava, não tem mais grossa? Não tem mais o quê? Eu falei, não, né? Mas que lógica, você ia usar sendo que a mulher dele. Tá lá. E ela falou que não tinha coragem, né, de usar. Aí falou, deixa eu falar com a moça. Eu falei, eu falei assim, não, você tá achando que meu comércio é o quê? Sim, não. Então, assim, é muito estranho. Tem cliente. Tem. Aí, assim, já peguei várias coisas assim, a pessoa Vai mais tá lá. homem ou vai mais mulher, Selma? Vai mais mulheres, né? Só que, assim, as mulheres compram muito também pro homem, né? Assim, hoje eu já tô tendo bastante, no caso, atendendo bastante homens, no caso, que vão lá e procura também, né? Então, Até na questão de roupa íntima, pijama, homem não tem muito esse hábito, né? sim. Não, mas só que assim, até que agora já tá, né, crescendo mais isso aí. Porque até então não é só o feminino lá, né? Tem o masculino, o infantil, né? No caso, o adulto, né? O masculino também. Então, assim, são situações que eu vou te falar, que às vezes a gente fica assim, poxa vida. E de onde surgiu a ideia de abrir uma loja de lingerie? De lingerie, o que que acontece? Foi mais assim, o meu caso, a gente procurar, eu quero um sutiã que não mostre as costas. Eu quero, tipo assim, usar aquela calcinha que não mostre na calça, que não apareça. Então, assim, foi algumas necessidades minhas, né? E aí, assim, como eu ainda estava num relacionamento, né? E a pessoa vendo também toda aquela situação, falou, por que será um dia a gente, né, não abre, né? No caso, uma loja assim, tal, que não tem, específica, né? Aí foi onde surgiu, né? No caso, as oportunidades, né? E aí hoje estamos aí, com a Cravo e Canela. Denise, formação de química por necessidade. Você é a loja por necessidade, a Urra por necessidade. A Buritis, por ser uma cidade pequena, talvez traga essas novidades? Cabe muito em Buritis por ser uma cidade em desenvolvimento, né? Antes que a gente procurava aqui, a gente tinha que buscar muito em Brasília. Hoje a gente já encontra uma grande variedade e esses comércios diferenciados agora está tendo mais espaço dentro da cidade, porque cresce, vem pessoas de fora, né? E acaba que nós temos de estar adaptando o comércio para a realidade de Buritis, né? E das pessoas aqui também. Aproveitando o gancho aqui da loja, do sex shop e tudo, é um assunto que é delicado para mim, mas assim, Denise, como que é essa questão de você como mãe, já esteve num casamento por muitos anos, né? Vocês estão falando aí que o corpo, ele vai pedindo algumas coisas. Para você tranquilo ir lá na loja da Selma fazer uma compra de produtos na área do sex shopping mesmo? Para mim é tranquilo, não é tranquila para os meus filhos, que são ciumentos e não aceito, porque eu acho que essa questão de você utilizar algo diferente aí para ter um relacionamento, dar um up no relacionamento é excelente, porque são brincadeiras que você vai introduzir no relacionamento para acabar com essa rotina que às vezes, como eu já tive um casamento
de 20 e poucos anos, acaba caindo na rotina. E quando você faz uma brincadeira, você leva um baralho, você leva um perfume, né? Ele leva um creme, é algo que acaba dando um up no relacionamento e na brincadeira ali, que vai ficando legal, né? Mas isso é só para quem tem relacionamento ou quem tá solteiro também compra, Selma? Não. Quem tá solteiro também Mas tem você a tá solteira, necessidade. Nath? Tô solteira, mas eu estou praticante. Sim, né? Claro. Muito bom saber, né? Pergunta o que quer, ouve o que não quer, né? E nem só Denise também tá solteira, eu também. Então, tipo assim, eu sou praticante, eu bem tenho que praticar, porque como que eu vou vender uma coisa sem eu saber? Se, Tem de usar para poder fazer uma referência boa do produto. Mas assim, a gente falando na brincadeira, mas essa é uma área que na área da educação é extremamente importante. Você como diretora hoje, você falou muito sobre a questão das mídias, o número de conhecimento, de informações, e a vida mudou muito, né? A introdução do celular, a questão de sexualidade em si, tudo isso, você lida muito no dia a dia da escola? Sim, e é tão interessante você tocar nesse ponto, porque a gente acha que tem muita informação na mídia, mas não tem tanta, porque assim, o aluno, o jovem hoje, ele se prende à mídia nos jogos, ele se prende à mídia na rede social, mas a questão do estudo, ela vem em menor parte. Então, é algo que quando a gente leva a educação sexual para dentro da escola, você acha que eles têm um grande conhecimento, mas eles não têm. Porque eles utilizam muito rede social, mas o conteúdo em si, quando o professor trabalha em sala de aula, ou quando a gente leva uma palestra, a gente percebe a grande quantidade de alunos que têm curiosidades e que não sabe realmente conhecer seu próprio corpo. Então, é o uso errado da tecnologia. Não está usando a favor deles próprios, de fazer uma pesquisa, de saber, por exemplo, nós tivemos agora a saúde na escola, vacina. Muitos alunos não sabem a questão da HPV, por exemplo, né, que tem a vacina, e muitos pais também não, e que ignoram e que não vacinam as crianças para evitar doenças. Então, infelizmente, a tecnologia ela é utilizada de uma forma errônea. Então, na verdade, isso falta não só nessa área sexual, na educação no contexto geral. No geral. Quando nós tivemos a pandemia, nós pudemos perceber isso aí, o quanto o aluno ele utiliza a rede social, mas o e-mail, o estudo, a pesquisa já é diferenciada. Então, quer dizer que a gente que usou Barça tem mais conhecimento do que quem está no Google. No tempo da Barça, que a gente sentava ali, lia para fazer aquele velho resumo, né, para fazer um trabalho ali, era extremamente válido. Por quê? Primeiro, concentração. Né? Então, escrita. Né? E quando você escreve, você está repetindo o conteúdo. Então, você acaba gravando mais. E o que se faz hoje? Quem de nós não acelera o áudio aí para poder ouvir? Sim. E aí, quando você acelera o áudio, o seu cérebro não acompanha. Porque, ainda mais quando nós vamos envelhecendo. Aí os neurônios também vão junto. E sai a ansiedade, né? A ansiedade, o Alzheimer, né? Porque quanto tempo nós gastávamos para escrever, para ler? O que os médicos hoje recomendam? Palavra cruzada, né? Uma atividade, um sudor, um artesanato, para quê? Para concentrar, conseguir concentrar. Porque, na verdade, o aluno, quando ele fica até tarde no celular, a mãe pode ver que o sono é agitado. E no outro dia ele amanhece extremamente cansado. Ele chega na escola com sono. Então, infelizmente, a tecnologia tem esse lado, que não está ajudando na educação. Tem um lado importante da gente fazer a pesquisa, de colocar uma rede Wi-Fi para pesquisar, trocar informação imediata, mas se não soubermos usar, dosar, acaba passando. Isso é igual remédio. A lei estraga.
E no seu caso, Selma, como existem atualizações praticamente diárias, né? Como que você lida com isso, trazendo modelos novos de pijama, lingerie? Porque tudo muda muito rápido, né? Inclusive, assim, porque tem coleção, né? No caso, assim, geralmente são 2 ou 3 coleções, né, no ano. Mas agora, a lingerie, ela é diária praticamente, né? Então, onde eu compro, todo mês tem uma novidade. Então, assim, a gente tem que acompanhar, tem que ir em busca, né? Agora, já na área de pijamas, né, o fitness, no caso também, já é um pouco diferente. No caso, tem as campanhas, né? No caso, que é a coleção, no caso, mas não deixa de ser também buscar todos os dias coisas novas, porque é necessário, né? Precisa, no caso, porque hoje. E nesse caso a tecnologia te auxilia demais, né? Demais. Que aí você acompanha todo passo a passo do lançamento através da tecnologia. Falando um pouquinho da vida mais pessoal de vocês, assim, vocês duas tiveram relacionamentos longos, né? Uma vasta experiência. Você é mãe, Selma é mãe de pet, né, Selma? É mãe dos sobrinhos. Se não falar que não é mãe dos sobrinhos, morre, né? Como que toda essa trajetória, né? A gente falou aqui do lado profissional, acadêmico e tudo, mas essa parte da família, de ter tido um relacionamento, depois de você ter que enfrentar as coisas com outro olhar, né? Porque a gente sabe que viver uma vida de casal, ter filhos, que filho não tem como você separar dele. Como que é? O que todo essa atmosfera fez com que vocês fossem as mulheres que vocês são hoje? Pode começar, Denise. Eu acho casamento necessário. Eu só posso falar de casamento se eu vivi o casamento. E o relacionamento a dois, ele é difícil. Mas também existe aquele lado de prazer no relacionamento. Agora, a gente tem de tomar muito cuidado para não viver a vida do outro. Apesar de viver um relacionamento, você precisa ter esse seu lado pessoal, guardar um pouco de si, estar sozinho, para até mesmo se conhecer. Mas não é fácil, porque eu posso falar tudo isso hoje, porque eu vivi um relacionamento e saí. Hoje, talvez, se eu fosse ter outro relacionamento, eu não cometeria alguns erros que eu cometi no passado. Mas acho necessário, amadurece, filho é para sempre, é uma companhia excelente, eles dão trabalho, Selma, mas é necessário a gente tê-los por perto. E é bom gestar a criança, sentir ela ali desde pequenininho, desenvolver, acompanhar a escola, crescer e ver tornar empresário, tornar dono de empresa, errar, chorar, isso faz muito bom, é muito bom, faz muito bem para a gente. Eu acho que família é base. Eu não separo da minha nem tão cedo. E tudo isso hoje você leva dentro da sua área profissional, assim? Sim, porque essa vivência, hoje nós temos todos os tipos de família na educação. Então, essa minha vivência com os filhos, com a minha experiência pessoal, você ouve a mãe, você ouve uma tia que cria um sobrinho, uma avó, você ouve o próprio aluno que está passando por um período de separação, e você já viveu ali aquela separação, os filhos, o que eles sentem. Então, isso aí acaba gerando uma confiança do aluno, da mãe, poder abrir e falar para você o que está acontecendo no relacionamento. Então, influencia, assim, a gente leva para dentro, porque é uma experiência. Se você viveu, você tem como aconselhar, ouvir, saber que aquela mãe chegou ali e precisa só de alguém para ouvir naquele dia, um aluno que precisa só de um carinho, de um afago, porque em casa está bem tenso.
Então, a gente leva todo esse relacionamento, essa questão para dentro da escola. E para você, Selma, como que hoje essas vivências, né, que você teve, você traz para a sua rotina? Mudou a vida? Sim, né? E como, né? Bastante. Porque, assim, eu não era, né, no caso, casada, mas um relacionamento mais, né, aberto, mais, assim, né, bem próximo, né? Então, assim, foram anos. E quando a gente, no caso, separa, afasta, né, cada um vai para o seu lado, né, para o seu canto, muda muita coisa, muita coisa. A gente pega muitas coisas, assim, de erros, no caso, que aí é um aprendizado hoje para a gente, né, no caso, assim, faz toda a diferença, muita diferença. Não é fácil, no caso, né, a vida a dois, ou seja, um namoro, ou seja, um casamento, no caso, assim, não é fácil, né, para lidar, cada um com personalidade diferente, né. Então, assim, mas hoje, para mim, graças a Deus, está sendo tranquilo. A gente deixa também, tipo assim, às vezes a gente acomoda, no caso ali também, a participação ali dos dois, né? Assim, a gente fica muito na espera também da outra pessoa, né? No caso, assim. Então, hoje, para mim, eu faço, como se disse, tudo sozinha, mas tá sendo bom. É um amadurecimento. Isso, né? Ainda não tenho, como se disse, uma experiência de vida, né? Estilo a de Denise, né? Porque não tenho filho ainda, né? Vamos ter um filho, será? Sim, é pra sair, né? E aí, assim, mas eu tenho, né, meus sobrinhos, que pra mim, como se diz, são meus filhos, né? E família para sempre, né? Assim, levo, no caso, exemplo, assim, no caso, para a loja também, para minha equipe, né? Porque família é base, né? Então, e tenho também, assim, igual a Denise falando ali dos pais, né, que chega lá dos alunos, falam, desabafam alguma coisa, até a gente brinca lá na loja, assim, que a gente tinha que fazer também formação de psicologia, né, porque assim, a pessoa tá ali, ele chega, em casa foi aquele negócio, corrida, aquela bagunça, aquele trem, ele chega para fazer uma compra lá, do nada a gente começa a conversar um assunto lá particular da vida, né, assim, da vida deles, tá, e tudo, e a gente se torna, como se diz, um psicólogo lá. Você já sentiu que aquela pessoa não foi lá comprar nada? Ela só foi lá conversar com você, Selma? Sim, acontece. Muito mesmo. Às vezes na escola, provavelmente a mãe deve estar indo também, não com esse intuito, mas acaba chegando lá e desabafando, sentindo a vontade, né? Justamente quando chega e que a gente começa a conversar sobre o problema do filho, aí ela começa a contar o que passou em casa, né, e acaba desabafando um pouco, né? E aí a gente entra nessa área um pouquinho de psicologia e de entender o outro e ouvir um pouco o outro. A vida hoje é muito corrida e às vezes a gente se perde nesse ouvir as pessoas. E as famílias, como vocês falaram, a vida, né, no contexto geral, mudou muito e as configurações familiares também mudaram muito. E é uma coisa que com certeza você deve lidar com frequência na escola, que é o fato de mãe solteira, o pai perdeu a esposa e está criando os filhos, ou a criança assumiu-se gay para a família, ou até mesmo uma família, né, um casal de ambos os sexos que tem uma criança ali para poder desenvolver aquilo. Eu acho que esse assunto ele influencia muito na vida de vocês duas, né? Que eu imagino que você também atendam bastante esse público. Como que é para você? É um desafio? Como é que isso funciona? Desafio é porque a gente tratar de vida, tratar da pessoa é um desafio, né? Mas é algo que a sociedade hoje, nós não podemos fechar os olhos para todas essas mudanças e tratar com naturalidade, assim, aquele que tem um filho que tem a questão da homossexualidade, tem a questão da rebeldia, tem a questão do uso de droga. Então, são vários temas que a gente tem de tratar e que a gente tem de ter um posicionamento bem tranquilo para a gente passar para essa mãe que essa criança vai ser bem-vinda na escola, que a gente vai tentar fazer um trabalho para que forme pessoas melhores, saiam pessoas melhores da escola.
Hoje o termo usado é mãe solo, né? Você esteve como mãe solo por muito tempo, foi desafiador. Desafiador demais, porque ser mãe solo, educar, fazer tudo, é um risco muito grande, porque assim, você faz na certeza que você está acertando, mas lá na frente você percebe que em alguns momentos você podia ter sido um pouco mais maleável, às vezes um pouco mais dura, e assim a gente acaba sofrendo com isso também, que a gente nos cobra muito, porque você faz o papel de dois, então você tem aquela responsabilidade dobrada. Mas eu acho que foi, foi bem assim, difícil, mas venci. Foi uma etapa que já. Bem, Eu não sofro muito com as coisas assim de passado, não. Passou, já sofri, já foi, né? E hoje estou bem resolvida com esse povo aí. Foi um susto a sua filha ser assumida, Denise? Sim, a gente, quando é mãe, a gente sonha para o filho perfeição. E a gente acredita que perfeição é ser hétero, entrar na igreja, casar bonitinho e tal. Então, quando você começa a desconfiar, porque ela não conta, você já desconfia, você só vai confirmar. E é claro que a gente não. Então quer dizer que pai e mãe já Com sabem. certeza, com certeza. Não existe esse pai que não saiba. A gente finge que não sabe para ver se a vida alivia, né? Mas quando você começa a perceber e que você começa a se questionar, e eu vou falar para você, a gente não questiona, não é eu, você questiona é o outro. O que Selma vai pensar? O que os alunos da minha escola vai pensar? Então você sofre muito mais por pensar na sociedade que tende a aceitar do que na própria família. É minha filha, gerei, criei, sei tudo que passou. Mas e alguém lá fora que não vê dessa forma? Né? E hoje não, hoje é um espaço mais aberto, a gente já pode falar sobre isso, mas antes era algo assim que era extremamente difícil uma mãe poder falar de um filho que era homossexual, assim como foi minha gravidez. Eu lembro que na minha gravidez foi uma coisa horrorosa. Raíssa está com 35. Aí você imagina, 35 anos atrás, eu sendo mãe solo. Meu pai quase morreu. Então, eu era proibida de ir na rua, a família ligava e falava, oh, ela se perdeu, né? Então, assim, era algo que há 35 anos atrás era pejorativo demais, uma mulher sem casar, grávida. Agora, hoje não, se tornou algo tão natural que a sociedade não questiona. Né? Então, agora, hoje é mais fácil a gente falar de homossexualidade, falar de mãe solo, até tem uns nomes mais bonitos, né? Porque era mãe solteira, era perdida, né? Você falando de você, né? A mulher vai gestar, né? Mas o homem também já aconteceu, ou às vezes de perder, enfim, a esposa, né? Ou de às vezes, é raro, mas às vezes o homem realmente querer criar uma criança ali e tudo. Querendo ou não, quando se trata de homem, parece que alivia mais do que quando se trata de mulher, né? Sim, parece que para o homem a responsabilidade é menor, sendo que a participação é 50% de cada um, né? Mas a mulher é que gesta, ela que carrega, ela que, como nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal, a mulher ainda assume esse papel de estar sozinha. Não se fala muito em pai solo, né? Pai solo é quando fica viúvo, pai solo é quando separa e aí vai compartilhar uma guarda, né? E a mulher não, ela gesta, trabalha o tempo inteiro ali, amamenta, educa. Então é diferente. A mãe solo realmente ela tem uma carga maior. Selma, você como tem essa área do sex shop e também, né, lida com a parte mais íntima das pessoas, você tem recebido muito esse público de forma assim, a querer coisas mais direcionadas para a área do LGBT? Tenho sim. No caso, até então, tem algumas, né? No caso, algumas pessoas que vai lá e me dão dica também, né? Tem aumentado bastante. No início, não era assim, mas agora já tenho sim, um público já mais voltado. E sempre houve um estigma de que
a classe LGBT seria mais pejorativa, né, ali. Então, ela faria uso mais desse tipo de produto e tudo mais, né? Enquanto, na verdade, os casais héteros é que realmente são pessoas interessadas, né, na vida sexual e de fazer mudanças, porque eu falo até com, estando no ambiente de fala, é que eu acredito que o homem gay, a mulher lésbica, ela tem, por natureza, uma liberdade maior de se descobrir. E o hétero, como a maioria das pessoas já está sendo criada dentro de um ambiente que lida com, ou às vezes os pais são muito bravos, ou tem religião no meio, ou às vezes a criança é mais tímida ali, existe uma dificuldade, né, em se descobrir ali. Como você mesmo falou, né, na questão de entra na rede social, entra no Google, mas não sabe nem onde ela tem prazer, né? Ela não tem a menor ideia. Então acaba que os casais usam muito justamente para poder fazer essas mudanças no dia a dia. E até então, o que Denise estava dizendo mesmo, o negócio da internet, Google, pesquisar, tudo assim. Eu pensava, no caso, assim, que isso ia acontecer lá na hora de chegar assim, não, eu vi tal coisa, tal, não sei o que, eu quero. Não, eles chegam lá e falam assim, o que você tem para. Mas o que você quer? No caso, assim, eles querem a ideia, então realmente, eles não pesquisam, né? Eles não pesquisam, no caso assim, não, eu quero tal coisa para eu chegar lá e falar, não, eu quero isso, isso, isso. Eles querem uma indicação, chegar lá, não, o que você me indica? O que eu posso usar aqui, né, tá? Porque isso aí depende, varia, né, de pessoa e tudo. Mas aí tem também as rejeições, no caso, assim, restrições, né, no caso, ou é o pai, né, no caso, assim, ou é o homem, igual. Muitas das vezes chega a mulher lá falando, não, mas meu marido não vai aceitar eu usar isso. Meu marido não vai. Não, mas como assim? Não, um casal não usar isso, né? Não, ele vai falar assim, mulher, mas onde você viu isso? Como? Não sei o quê. Então, assim, mas precisa, né, no caso, entrar com isso aí também no relacionamento, né, na vida a dois, ou que seja, né, isso. E ajuda, no caso, a se descobrir. Tem muita coisa que, né, no caso, você tem que se descobrir. E falando de agora para frente, você está começando o ano, né, como diretora, mas pretende ficar por muito tempo? Como é que vai funcionar? Quais são os seus planos futuros? Casar, ter netos? Plano futuro são só 3 anos na frente da escola, aposentar e estou à espera de neto, sabe? Tem um sonho aí acalentado, aí guardado, que quem sabe? Já fiz muita promessa, vamos ver se São José me ajuda aí, Nossa Senhora da Pena, né? Que seja avó. Não, os planos futuros realmente é só 3 anos frente à escola, já estou na hora de parar. Quero ter uns netos e poder viajar. Eu tenho uma promessa de, assim que aposentar, arrumar algo mais novinho aí, para me dar uma desfrutada, uma viajada por aí, porque nem só de pão vive o homem, né? Precisa, né? Então, tem algumas viagens ainda que eu sonho fazer, quero ir nos Estados Unidos. Não, mas então, eu sou nova. Sou eu que. Não, não é essa companhia, não. Eu querer uma companhia masculina que não seja familiar. Entendi. E a área artesã, pretende dar. Sim, a área artesã já era para esse ano, eu estava trabalhando na minha própria loja, mas com essa proposta da educação, dei uma paradinha nesse sonho aí, mas tem 2 pontos pela frente: artesanato e política. Olha só, Gente, essa novidade, hein? Viu? Essa mulher Novidade aí, viu? Me aguarde em 2028. Olha só. Ó, eu também gosto da política, viu? Então, Uai, Selma, é mesmo? E essa é a novidade? Você gosta da política, Selma? Mas você gosta a que nível? A nível de se candidatar ou a nível de acompanhar? Não, vamos, né, lá assim embaixo, né? Vamos acompanhar para depois a gente, né? É mesmo, gente? Será que estamos unindo
com duas mulheres para representar a cidade de Buriti. Quem sabe, né? Denise? Mas, Selmi, como que você pensa da cravo daqui pra frente? Ou não vai ter mais cravo? Como assim? Não tem mais cravo? Mas Não, tem que ter né? cravo Né? mais toda Mas, Joana, né? então, Verdade. Será que vem outra edição de Toda Joana? alavancar cada dia mais, né? No caso, assim, é um sonho a gente tem, ampliar, né? No caso também, eu preciso, né, em futuro, um espaço maior. Eu tô com alguns planos, né? No caso em mente aí, papel, mas aí tem que Todo desenvolver, mundo apoia. né? Então, né? De sexo. Sim, o sex shop, no caso, até pra gente poder estar fazendo chá de lingerie, assim, bacana, Legal. né? Então, assim, é Já alguma coisa aproveita que os tá, artesanatos da né, também, né? Vamos unir. Tá certo. Mas é E os isso. filhos. Filhos, né? Pelo menos um tem Quer que deixar? ter, né, gente? Porque, né? Quer deixar aí sua rede social. Né? Acompanha aí, né, no caso. Ai, ai. Não, Mas assim, filho, sim, eu tenho vontade realmente, no caso, inclusive, agora que foi o momento, né, assim, de uma separação, e é onde que a gente vê realmente a necessidade que a gente tem que ter. Tá certo que filho não é, no caso, assim, eu tenho comigo, porque eu tiro lá por casa, filho não é para os pais, não é para, né, no caso, é para Pro o mundo, mundo. né, então, no caso, Mas faz companhia, mas faz né? parte, a gente tem Faz que parte. ter, precisa. É um momento ali das dores de cabeça, do trabalho e tudo. Então, assim, a gente tem que ter. Toda mulher, no caso, eu acredito, tem que ter um filho. E você falando aí da cravo, né? Do chá de lingerie, você tem eventos que você já realiza, né? Puxando um pouquinho. Eu aí, participei, assim, de um, né? E forneci, no caso, alguns produtos meus para 2, né? Porque, assim, fiquei meia tímida ainda, porque até então eu comecei a fazer um curso, né? No caso, sobre chá de lingerie. Mas, assim, é tranquilo, é bom, é interessante. Tem que ter, porque, assim, na loja, igual, né, onde tem a lingerie, o sex shop, no caso, tem realmente que trabalhar essa área aí também. Legal. Gente, é isso. Acho que a gente conversou sobre tudo praticamente, né? Estão felizes? Vocês acharam que o papo foi de 5ª categoria ou foi de 1ª categoria? Né, foi de 1ª categoria, né? No caso, Apesar de ser 5ª, mas é de 1ª categoria. É, claro. Adorei muito, muito obrigada, viu, mais uma vez por vocês terem vindo. E seu Instagram? Denise Criativa. E o seu Selma Ramos. Selma Ramos, mas você tem outro, né? O Então, da Cravo, né? No caso, tem a Cravo, cravo.mg. Exato, cravocanela.mg, que é o Insta da Cravo. E o Instagram da Urra, né, também, que é quem está organizando aí esse conteúdo. E o nosso Instagram do Papo de Quinta. Sigam lá para vocês acompanharem esse papo e muitos outros. Esse é só o primeiro. Eu espero que vocês voltem aqui em outras oportunidades, tá? Quando for lançar a campanha, né? Pode. Sim, com certeza. Daqui a 4 anos a gente volta para fazer a campanha. Pode vir lançar a campanha. Gente, obrigado, viu? Foi um prazer.